Então vamos lá, pessoal, vamos resolver esse exercício aqui. Então, o objetivo dele não é resolver a equação no tempo, mas apenas encontrar então as condições iniciais pedidas aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos dividir isto aqui e vamos resolver então esse circuito aí para t menor que zero e para t maior que zero, tá? Então, primeiramente, para t menor do que zero menos, então o que vai acontecer? Essa chave ela fecha em t igual a zero. Então significa o quê, pessoal? Que para t igual a zero, essa chave fecha, tá? Então, para t menor do que zero, essa chave estava aberta. Então, nós vamos até apagar, inclusive, essa chave daqui, tá? Ela não está presente aqui durante o período menor do que zero, tá? Então, o que vai acontecer? De t menos infinito até zero menos, já passou um tempo muito grande, tá? Tempo muito grande. Então, o que vai acontecer? O capacitor, ele vai virar, então, um circuito aberto, né? Então, não precisa nem valor da capacitância, vai virar um circuito aberto. E o indutor aqui vai virar um curto-circuito, tá? Vai virar um curto-circuito. Então, no lugar deste indutor aqui, nós vamos transformar ele num curto-circuito, tá? E aqui nós vamos deixar um circuito aberto, tá? Então, eu vou escrever assim, né? Em regime permanente, né? Tá? Então, o que acontece, pessoal? Em regime permanente, o que é regime permanente? É quando passa um tempo muito grande, tá? Então, o capacitor se carregou, o indutor se carregou, tá? Então, ninguém varia mais, tá? Então, em regime permanente, o capacitor vira um circuito aberto e o indutor vira um curto-circuito. Então, sobrou esse circuito aqui para nós. Então, essa tensão aqui, pessoal, é o nosso VC de zero menos, tá? E essa corrente que está passando aqui ó, é o nosso IL de zero menos, ok? Então, o nosso, vamos calcular primeiro aqui o IL de zero menos, quanto que ele é? Ele é a tensão, né, 12, dividido pela soma das duas resistências aqui. Então, é 2 mais 10, né? Então, isso aqui vai dar 12 sobre 12, vai dar 1 ampere, ok? E aqui nós temos também a tensão, né? Tensão no capacitor de zero menos, tá? Essa tensão no capacitor aqui de zero menos, pessoal, é a tensão em cima do resistor de 2, tá? Então vai ser 12 vezes, aqui nós vamos fazer um divisor resistivo, né? Essa tensão aqui, ou simplesmente podemos pegar essa corrente aqui e multiplicar pela resistência, né? Que vai dar 2 volts, tá? Ou fazendo pela regra do divisor, vai ser 12 vezes o 2 sobre 10 mais 2 aqui, tá? Então isso aqui vai dar 24 dividido por 12, que vai dar, então, 2 volts. Então, essas duas aqui são as condições iniciais, tá? Ainda temos as condições iniciais opostas, né? Que são, no caso, a tensão no indutor e a corrente no capacitor, tá? Que são também fáceis de ser encontradas. Então, essas condições iniciais, a gente pode simplesmente olhando, né? Qual que é a corrente no capacitor? IC de zero menos, ela é zero, né? Porque o circuito ali está aberto. E a tensão no indutor, ela sempre vai ser 0 volt, né? Porque ele está em curto-circuito. Tá? Então já achamos as principais condições iniciais aí que a gente estava buscando. Isso aqui tudo é para t menor do que zero. Tá? Então vamos agora calcular, olhar esse circuito aí para as outras condições. Tá? Então já podemos colocar aqui, né? Então, IL de 0 menos, né? IL de 0 menos aqui é 1 ampere. IL de 0 mais, a gente sabe, né, que a corrente no indutor não pode variar abruptamente, então também vai ser 1 ampere. Tensão no indutor de 0 mais ainda não calculamos. Essa aqui ainda não calculamos. VC de 0 menos a gente acabou de calcular aqui, né, que é 2 volts. Tá? VC de 0 menos é 2 volts. Tensão no indutor, tensão no capacitor para ter maior do que zero, né, para 0 mais, então ela é a mesma, né, porque a tensão do capacitor não pode variar abruptamente, né, então é 2 volts. Corrente no capacitor não calculamos, derivada também não, e os valores infinitos ainda não, tá? Apenas 4 dessas condições iniciais foram calculadas, tá? Então vamos calcular agora exatamente para t igual a zero mais, né? Então vamos pegar isso aqui, vamos colocar aqui, ó. Então vamos resolver exatamente para t igual a zero mais. Então, para t igual a zero mais, pessoal, o que aconteceu? Essa chave fechou, né? Então, esse cara aqui, ó, ele fechou. Fica um circuito assim, né? Então, o que vai acontecer? Aqui ó, nós temos este curto-circuito, pessoal. Ó, ele tá, a corrente, quando ela sai da fonte, ó, ela tem a opção de passar por uma resistência de 10
ou por um caminho que não tem nenhuma resistência. Então toda a corrente vai passar por cima, né? Não vai passar nada pelo resistor. Então esse resistor vai ser eliminado pelo curto-circuito, tá? Então eu vou desenhar mais para baixo aqui para ficar mais fácil de ver, mas portanto que a chave ela elimina, pessoal, aquele resistor de 10. Tá? Então vai ficar um circuitinho assim. Então para calcular isso aqui, a gente precisa usar as condições iniciais que a gente acabou de encontrar aqui embaixo, tá? Então nós precisamos saber que aqui, ó, essa corrente aqui de 0 mais, como a gente já viu aqui, ó, a corrente 0 mais ela é 1 ampere, porque ela não pode variar abruptamente. Então aqui está indo 1 ampere, tá? E a tensão no capacitor, pessoal, que é a VC de 0 menos, tá? É 2 volts, que é igual à tensão no capacitor de 0 mais. Então aqui, ó, VC de 0 mais, ela é igual a 2 volts, tá? Então, se a gente considerar como aqui sendo o nosso 0 volt, nesse ponto aqui tem 2 volts, tá? E nesse ponto aqui, em relação à Terra, tem 12 volts, tá? Então, o que nós podemos calcular? Podemos calcular as tensões de 0 mais. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, nesse ponto aqui tem 12 volts e aqui tem 2. Então, se a gente fizer uma malha aqui dentro, ó, a gente pode calcular a tensão do indutor, tá? Então, como a gente está em T de 0 mais, nós vamos usar as tensões de 0 mais. Tá? Então, nesse ponto aqui vai ser VL de 0 mais, tá? Que é a tensão no indutor. Segundo essa polaridade aqui, né? Que quem gerou essa polaridade foi essa corrente. Então, nós só vamos somar as tensões ali dentro. Então, saindo desse ponto aqui vai ser menos, né? VC de 0 mais, menos, né? Porque a gente chegou lá num terminal negativo, né? VL de 0 mais, tá? E aí chegamos no mais 12, né? Igual a zero. Estamos buscando esse VL de 0 mais aqui. Então, ele vai passar para o outro lado, né? Vai ficar 12 menos que VC de 0, VC de 0 aqui é 2, né? Então, vai ficar 12 VL de 0 mais. Tá? Então, 12 menos 2 aqui vai dar 10, né? VL de 0 mais. E aqui eu só vou espelhar, né? Ele vai ficar VL de 0 mais é igual a 10 volts. Tá? Então, essa aqui, a tensão, a gente pode até colocar aqui em cima, é 10 volts, né? É a tensão no indutor logo que a chave muda, tá? Tem 10 volts. Depois, pessoal, temos que saber a corrente, tá? Então, temos que saber a corrente no capacitor. Então, olha aí o que vai acontecer. Aqui, ó, nós temos que a corrente no indutor é 1 ampere, tá? Então, aqui, ó, tá indo 1 ampere. E aqui tem 2 volts, tá? Tem 2 volts. Significa que a tensão nesse capacitor aqui, ó, ela é a mesma tensão nesse resistor, porque eles estão em paralelo. Tá? Olha aqui, ó. Se a corrente veio daqui, ela chegou nesse ponto, um pouco veio para baixo, um pouco foi para lá. Então, vai produzir um mais aqui. Ó. Então, eles estão um do lado do outro aqui, né? Com a mesma polaridade. Tá? Então, quer dizer que eles estão em paralelo, ok? Então, se aqui tem 2 volts em cima do capacitor, tem 2 volts aqui, tá? Se tem 2 volts em cima de um resistor de 2 ohms, qual que é a corrente que desce aqui? Tá? Então, essa corrente IR aqui. Esse IR, ele é 2 sobre 2, que é 1 ampere. Tá? Então, pessoal, já analisamos a tensão sobre o indutor. Então, agora temos que analisar a corrente no capacitor. Tá? Então, vamos só dividir isso aqui. Ó. Então, nós já sabemos as correntes, né? Nesse nó aqui, né? Nós sabemos que está chegando 1 ampere, né? E já sabemos a corrente do resistor, que é essa corrente que desce aqui, ó, né? Então, se aqui está chegando 1 ampere aqui, ó, né? E está saindo 1 ampere aqui, então a gente sabe que, lógico, pela lógica, né, não pode descer nada de corrente. Esse C aqui tem que dar zero, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos só analisar a lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aí, tá? Então lá naquele nó, o que nós temos? Nós temos que temos a corrente do IL chegando, né? Então é IL, né? Se a gente usar a lei de Kirchhoff das correntes naquele nó, né? No nó, não vou nem dar nome para ele, né? Mas nós temos aqui a corrente do indutor chegando, né? Está entrando no nó. E temos a corrente do capacitor, que ela está saindo do nó, mais a corrente do resistor, que está saindo do nó, ok? Então, agora nós só temos que analisar, isso aqui é IR, né? Essa equação aqui, pessoal, ela vale para todo T, para todo T maior que zero, né? Para menor que zero também, né? Só que a gente está analisando isso aqui para zero mais. Então, a gente vai pegar e vai Então, a gente vai pegar e vai substituir
T igual a zero nessa equação aqui. Então, vai ficar IDL de 0 mais, vai ser igual à corrente do capacitor de 0 mais, tá? Que tem que ser mais a corrente de IR de 0 mais. Eu poderia ter feito essa equação aqui direto, tá, pessoal? Eu só mostrei isso aqui para vocês verem que é possível fazer assim, tá? Mas se eu quisesse fazer direto essa linha aqui, é válida, porque essa linha vale exatamente para T igual a zero, tá? Então, essa corrente I1 aqui, e ela, nós já vimos que ela é 1 ampere. Nós já vimos que a corrente do capacitor é igual a, é o que nós estamos procurando, né? IC de 0 mais, estamos procurando, mais a corrente do resistor, que a gente viu que é 1 ampere. Então, esse 1 ampere vai passar para o outro lado, nós vamos ver que a corrente do capacitor de 0 aqui, ela vale 1 menos 1, que vai dar 0 amperes, tá? Então, depois de calculado então, a corrente do capacitor de 0 mais, podemos até já colocar na nossa tabelinha lá em cima, né? Então, aqui ó, no IC de 0 mais, a gente já viu que dá 0 amperes. Então, o que falta, pessoal? Falta as derivadas, né? A derivada de IL de T em T igual a 0 e a derivada do capacitor, da tensão do capacitor em T igual a 0 mais. Tá? Então, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer primeiro para a corrente, né? Como é que a gente faz isso? A gente analisa as equações, né? Então, a gente sabe que VL dt, né? Que é a tensão no indutor, é igual a L vezes DIL dt, ok? Então, nós sabemos que essa equação aqui ela é válida para valores específicos, inclusive se eu jogar t igual a zero aqui. Então, se eu jogar t de 0 mais, é igual a L vezes DIL dt, tá? Em t igual a 0 mais, tá? Então, essa derivada aqui é válida. E a gente está procurando justamente a derivada. Então, nós temos que pegar esse L e passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar VL de 0 mais sobre L, tá? Então, vou colocar essa parte aqui na frente primeiro, né? Isso aqui que nós estamos querendo descobrir. Vai ficar DL dt igual a T de 0 mais, ok? E isso aqui vai ficar VL de 0 mais, tá? VL de 0 mais sobre 0, sobre L, né? Então, VL de 0 mais nós já acabamos de calcular, né? Nós já calculamos aqui, ele vale 10 e a indutância nossa vale 0,4, tá? Então, se a gente substituir isso aqui, vai dar 10 sobre 0,4, tá? Isso aqui dá quanto? Dá 10 dividido por 0,4, né? Dá 25, tá? Então, esse cara aqui ó, vale 25. Se quiserem colocar a unidade aqui, né? Isso aqui é ampere por segundo, né? Ampere por segundo. Beleza? Então, essa aqui é a derivada que nós estávamos buscando. Beleza? E agora, o que falta ainda? Falta para nós a equação da derivada da tensão, né? No ponto. Então, aqui, vamos fazer aqui, né? A gente sabe, né? A equação do capacitor, né? Ela é igual a IC igual a capacitância, né? Vezes dVc dt. Ok? Sabemos essa equação. Essa equação ela é válida para pontos específicos, né? Inclusive para t igual a 0 mais, tá? Então, se a gente substituir isso aqui, ó, é verdade para t igual a 0 mais, né? O que nós estamos buscando? Estamos buscando o valor da derivada, né? Então, nós só vamos passar essa capacitância dividindo para o outro lado, né? Vai ficar assim, né? C dVc dt igual a t de 0 mais, igual a IC de 0 mais sobre a capacitância, tá? Então, esse valor da corrente nós acabamos de descobrir. Ela é zero, né? Então, 0 sobre a capacitância. Podemos até colocar o valor da capacitância ali, mas não precisaria. É 1 sobre 20, né? Então, isso aqui é 1 sobre 20. Não importa o valor aqui, vai dar 0 volts por segundo, né? Porque o tempo aqui embaixo é dado em segundos, tá? Então, é 0 volts por segundo, beleza? Então, esses aí são os valores das duas derivadas que a gente estava buscando. Então, a da corrente aqui ó, vai dar 25, né? 25 amperes por segundo, enquanto que a tensão aqui vai dar 0 volts por segundo. Falta quem? Falta então o valor dos valores de t igual a infinito, tá? T igual a infinito. Então, vamos pegar, para fazer isso, nós vamos analisar então esse circuito aqui, né? Esse circuito, nós vamos levar ele lá para o lado e vamos analisar ele novamente para t maior do que zero, ok? Então, isso aqui, pessoal, nós temos que analisar então para t. Então, isso aqui, pessoal, vale para t tendendo ao infinito, ok? Então, o que vai ter acontecido? Essa chave já vai ter fechado, né? Quando essa chave fechou, ela curto-circuitou esse resistor aqui de 10 ohms.
Então, ele pegou e foi eliminado do circuito. Nós podemos simplesmente eliminar toda essa parte aqui do circuito, beleza? Então, o que acontece aqui, pessoal? Depois, para t igual ao infinito, né? Para t tendendo ao infinito, tá? O que vai acontecer é que esse indutor aqui ele vai pegar e vai entrar em regime permanente, né? Ele vai se carregar totalmente e esse capacitor vai se carregar totalmente, tá? Então, ele vai acontecer a mesma coisa, pessoal, que aconteceu aqui, ó, tá? Nessa parte aqui do circuito, ó, de menos infinito até zero, passou um tempo muito grande, tá? Então, ele está em regime permanente. Então, a mesma coisa que aconteceu aqui, pessoal, porque passou um tempo muito grande entre menos infinito até zero, tá? Então, o que vai acontecer? O capacitor vai ter virado um circuito aberto e o indutor vai ter virado um curto-circuito, tá? Então, nós vamos pegar e levar isso aqui para lá, ó, porque é exatamente isso que aconteceu aqui, tá? Exatamente isso que aconteceu aqui. Então, nós vamos pegar e vamos usar essa partezinha aqui, ó, para não precisar escrever novamente, tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar e trocar, então, o capacitor por um circuito aberto, né? E o indutor por um curto-circuito, tá? Para ver como é que fica esse circuito aí. Tá? Então, o capacitor aqui, pessoal, ele vai virar um circuito aberto, tá? E o indutor aqui, ó, vai virar um curto-circuito, tá? Então, os valores da indutância aqui não importam até, né? Porque um circuito aberto, um curto-circuito os valores não vão importar, tá? Então aqui vai ficar um circuito aberto, né? Então esse cara aqui vai ser o nosso VC de infinito e esse cara aqui vai ser o nosso IL de infinito, tá? Todos vão ser os valores de infinito aqui, ok? Então aqui é fácil da gente analisar, né? Então, por exemplo, ó, essa fonte de tensão, ó, é como se ela estivesse sendo aplicada direto no resistor de 2 ohms. Então é ele que está limitando a corrente, tá? Porque depois de muito tempo o indutor não limita mais a corrente, tá? Ele já entrou em curto, tá? Então quem está limitando a corrente é o próprio esse resistor de 2. Então o nosso IL de infinito, ele é o valor da fonte de 12 sobre 2 ohms, tá? Então isso aqui vai dar 6 amperes, tá? E a tensão do capacitor aqui, ó, pessoal, de T igual a infinito, ela é a própria tensão da fonte, ó, porque essa tensão aqui, ó, ela está ligada diretamente nesse ponto. Quando que a tensão negativa está ligada nesse ponto aqui, tá? Então é 12, é o próprio 12 volts, tá? É o próprio 12 volts, beleza? Enquanto que as outras valores a gente também pode encontrar. Não foi pedido ali, né? Só foi pedido esses dois aqui. Mas o valor da tensão de VL de infinito, né? VL de infinito é 0 volt, né? Porque ele virou um curto-circuito. E a corrente no capacitor de infinito, né? Ela vale 0 amperes, né? Porque o circuito abriu, né? O circuito abriu, tá? Então o IL deu 12, podemos colocar lá na nossa tabela. IL deu 12 e o VC deu 12, tá? Então a corrente de infinito, esse aqui é 6 amperes, esse aqui é 12 volts, ok? Então esses aqui, pessoal, são os valores que a gente estava buscando, tá? Então esses exercícios, pessoal, são bem importantes, provavelmente vai ser assim que eu vou cobrar na prova, tá? Para circuitos de segunda ordem, mas achar os valores iniciais e finais e os valores da derivada em t igual a zero, esses aí são bem tranquilos da gente calcular, tá? Então tá, feito.